Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 933. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, repercutiremos os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Antes do início do episódio, registro que amanhã, excepcionalmente, não teremos bate-papo. Eu vou estar em deslocamento, rumo ao Cáucaso com os amigos da Latitudes. Aliás, um abraço para os nossos amigos da Latitudes. Dessa vez, excepcionalmente, o Tanguy não vai. Então, o próximo bate-papo será gravado na quarta-feira. O pessoal que nos acompanha no YouTube, ative o sininho, porque teremos aí horários um pouco alternativos de gravação e também de publicação dos nossos episódios no feed. Dito isso, Tanguy, tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 933. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira à noite. Deixo aqui as super boas-vindas e o agradecimento a todo mundo que acompanha a gente, seja no YouTube, seja no podcast. E vamos lá, Daniel, vamos lá para mais esse episódio. Eu quero começar, Daniel, antecipando um pouquinho a abertura da Assembleia Geral da ONU, que vai ser iniciada na semana que vem, em Nova York, como de tradição. Lembrando que o Brasil é sempre o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. A gente vai falar bastante sobre isso. E a Assembleia Geral da ONU, portanto, será aberta no dia 23 de setembro. Porém, Daniel, esse ano a gente vai ter uma característica um pouco diferente, Como, aliás, o mundo está passando claramente por uma transformação. E a Assembleia Geral da ONU também ela vai passar por um problema que me parece inédito, Não lembro de ter visto nada parecido com isso, com o fato de que os Estados Unidos estão limitando e ameaçando limitar ainda mais os vistos de entrada de alguns participantes da Assembleia Geral. Por exemplo, Daniel, os Estados Unidos já revogaram os vistos de entrada das lideranças da Autoridade Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina. O que significa, Daniel, que o Mahmoud Abbas, o líder histórico da Palestina, não estará presente na Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente sabe, aliás, Daniel, que na Assembleia Geral desse ano, muito provavelmente a questão palestina vai ser uma das questões mais debatidas. Existe a promessa de vários países de reconhecerem a Palestina exatamente durante essa Assembleia Geral. Aliás, a gente teve essa semana agora, na verdade foi no finalzinho da semana passada, a aprovação de uma moção da Assembleia Geral apoiando a criação de um Estado palestino. É uma medida simbólica, Afinal de contas não passa por todas as instâncias, inclusive o Conselho de Segurança, mas apoiando a criação de um Estado palestino. E a ausência, portanto, do Mahmoud Abbas é algo importante, Daniel? A gente não está falando sobre o líder do Hamas, a gente está falando sobre o líder da Autoridade Palestina. Aliás, sediado na Cisjordânia, não é na faixa de Gaza. Então, é um problema para o debate. Existe a expectativa também, Daniel, de que talvez nos próximos dias os Estados Unidos anunciem outras restrições de visto para lideranças do Irã, do Sudão e do Zimbábue. E, aliás, Daniel, isso é um ponto muito importante. Existe uma possibilidade que foi levantada, que me parece até agora improvável, de que o Brasil possa ter algum tipo de problema para ter a sua delegação entrando nos Estados Unidos. Então, a delegação do presidente Lula pode ser barrada como retaliação pela condenação de Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, a mais de 27 anos de prisão pelo STF. O Trump disse que os Estados Unidos estão muito irritados com o Brasil e o Trump não descartou barrar ministros brasileiros e, inclusive, o próprio presidente brasileiro, que, repito, será o responsável, caso nada diferente aconteça, pela abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente começa a ter, inclusive, alguns países, Daniel, principalmente países europeus, que começam a considerar que, olha, o clima mudou de tal forma que talvez mudanças maiores tenham que ser feitas. A ONU está sediada em Nova York
E é um compromisso americano, é um acordo de cavalheiros e tudo, mas é um compromisso americano de não barrar a entrada de nenhum líder, mesmo que seja um país inimigo dos Estados Unidos. Então, líderes do Irã, de Cuba, de qualquer país, né, do Zimbábue, do Sudão, da Síria, não importa, esses líderes deveriam ser admitidos nos Estados Unidos para participar de debates na ONU. É o compromisso, né? A ONU está no seu país, você tem esse compromisso, você tem essa responsabilidade. E países europeus, portanto, começam a dizer que, olha, talvez a gente tenha que começar a cogitar a possibilidade de uma Assembleia Geral no futuro ser realizada em outro lugar, como, por exemplo, em Genebra. A ONU tem sede em Genebra, aliás, sede histórica que era da Liga das Nações, né? Muitos e muitos anos atrás, mas é uma sede da ONU, também é uma sede da ONU, e talvez lá seja um lugar mais adequado, né, para a gente ter uma Assembleia Geral. Claro que não é fácil, não é somente, né, mandar o zap para a galera, falar assim, ó, ano que vem, geral lá em Genebra. Não é isso, claro que exige muito mais do que isso. Agora, é uma mudança muito importante caso qualquer líder de qualquer país, tenha dificuldade para entrar nos Estados Unidos, Daniel. É interessante, Tanguy, porque a concepção das Nações Unidas era justamente a de um espaço onde todas as lideranças pudessem dialogar. A proximidade dessas lideranças, por mais inimizade, antagonismo que existisse entre elas, poderia contribuir ali para você reduzir tensões, para você construir pontes, para você contribuir para a paz. É impressionante porque ao longo dessas muitas décadas, você teve a presença de inimigos dos Estados Unidos na Assembleia Geral das Nações Unidas, você teve o Che Guevara fazendo um discurso duríssimo nas Nações Unidas contra o imperialismo americano, você teve Fidel Castro. Como esquecer de Hugo Chávez falando do cheiro de enxofre do presidente dos Estados Unidos? E a coisa seguia. Quer dizer, isso aqui é um espaço para que nós possamos dialogar. Os Estados Unidos assumem esse ônus, num certo sentido, de receber essas pessoas que são nossos inimigos, nesse espaço que é um pouco sagrado, digamos assim, para que conversas possam acontecer. A partir do momento em que o governo americano se coloca um pouco como dono da ONU, dono daquele espaço, realmente a chance da coisa evoluir de uma outra maneira, ou realmente de você não ter mais a ONU na sua concepção anterior, aumenta bastante. É bem verdade que o Trump nunca escondeu, né, Tanguy, que ele não é exatamente o maior fã das Nações Unidas, né? Pois é. Então, na prática, o que ele está fazendo é minando um multilateralismo que, como você disse, Daniel, ele nunca jurou proteger, né? Em momento algum ele jurou que o multilateralismo pode deixar comigo, vai estar a salvo. Ele não respeita muito, nunca respeitou muito a lógica de multilateralismo e, portanto, esse é um passo, Daniel, que pode trazer um efeito histórico para a ONU, né? Não há dúvida disso. Se qualquer líder, forem impedidos de entrar nos Estados Unidos, a gente tem um novo capítulo da história da ONU sendo construída, um capítulo no qual, de forma ainda mais clara, os Estados Unidos minarão a capacidade da ONU de sequer funcionar. Agora não é mais apenas de conseguir grandes resultados, mas de apenas funcionar. A ONU vai estar em seríssimos apuros, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, nós falamos no episódio mais cedo sobre conversas entre Estados Unidos e China sendo realizadas em Madrid. Pois bem, ao longo do dia tivemos uma novidade. Os Estados Unidos e a China teriam chegado a um acordo preliminar, um Framework Agreement, para transferir o controle do TikTok para uma entidade americana. O TikTok tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos e acaba sendo um ponto extremamente sensível. Essas negociações estão ocorrendo em Madrid, como eu disse há pouco, conduzidas pelo secretário do Tesouro Scott Bessent, e a delegação chinesa está sendo liderada pelo vice chinês, o vice-premier chinês, o He Lifeng. A data limite para essa transferência, seria de 17 de setembro, quer dizer, nessa semana, mas pode ser estendida por mais 90 dias para se finalizar o acordo. É importante registrar que não é a primeira vez que se anunciam acordos dessa natureza que depois não se concretizam. E a gente sabe que o governo americano é pródigo em fazer anúncios
de resultados excelentes que eventualmente não se confirmam. Vamos ver se isso acontece de verdade. O governo chinês sempre se mostrou muito resistente à ideia de que a operação do TikTok nos Estados Unidos fosse transferida para uma empresa americana, mas esse tem sido um ponto super sensível no relacionamento entre os dois países. O TikTok é uma rede super popular e ela é muito popular particularmente em relação aos mais jovens. Redes sociais coletam dados sobre as pessoas, redes sociais entendem muito sobre o seu comportamento, sobre as suas opiniões, e redes sociais têm a capacidade de influenciar, muitas vezes, diferentes situações. Imagina uma rede chinesa, ao longo de décadas, coletando informações sobre dezenas de milhões de usuários americanos. O poder, não só econômico, mas o poder político, o poder em múltiplas dimensões que isso proporciona. Não me parece que os Estados Unidos querem recuar e também não me parece que os chineses estariam dispostos a ceder com tanta facilidade. De qualquer forma, foi um anúncio feito pelo Bessent, hoje pelo secretário do Tesouro, que você já tem aí um Framework Agreement, um acordo preliminar. Agora, acordo preliminar, vamos ver o que é acordo preliminar, né? Porque para se chegar a um acordo final, me parece que não vai ser nada simples. Pois é, na prática fica dependendo apenas dos detalhes, né, Daniel? E que os detalhes na prática são tudo, né? O que você precisa na prática definir são exatamente detalhes, muitas vezes um acordo quadro, né, que é a maneira como eles costumam chamar, não quer dizer lá muita coisa. Agora, Daniel, para essas negociações todas, a língua franca é o inglês, né? A gente sabe que os Estados Unidos só negociam inglês, a ONU só negocia inglês, e a gente já está no dia 15 de setembro, e eu sei que você que está me ouvindo, em algum momento desse ano pensou assim, pô, esse ano eu tenho que começar a estudar inglês, ou então esse ano eu tenho que voltar a estudar inglês, e é por isso que eu quero trazer a solução para você com o Cambly. Quer estudar inglês? O Cambly está lá para você. Então, se chegou esse momento, Daniel, de você começar a estudar inglês, voltar a estudar inglês, aproveita porque está nos últimos dias da promoção. É só até sexta-feira agora, Daniel, os últimos dias da promoção, que apresenta planos a partir de R$ 39,00 por mês. É um desconto, Daniel, de até 60% off. Ou seja, é a hora certa, Daniel, a hora correta. Lembrando que o Cambly, Daniel, ele te apresenta 3 formas de você estudar inglês. Então, você pode fazer as aulas private, né? Então, a aula você e um professor. Todos os professores são professores nativos. O plano Pro, que é ideal para se você busca um aprendizado baseado em alguma meta, alguma coisa que você queira, uma entrevista de emprego, é algo mais concreto, e aí tudo é moldado para aquele objetivo. Mas o meu preferido, Daniel, é o Cambly Groups, em que você vai entrar numa sala com um professor nativo sempre e outros alunos para vocês poderem interagir e verem como é que funciona o inglês na vida real, Daniel, na prática, né? De verdade, ali conversando com mais pessoas. Não esquece, poucos dias, é só até sexta-feira, planos a partir de R$ 39,00 com 60% off, só com o link que está na descrição desse episódio, Daniel. Link no descritivo, gente. Aproveitem, até sexta-feira a gente vai ter essas condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Conheçam a plataforma do Cambly, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Aperfeiçoar o inglês é algo necessário a qualquer profissional, a qualquer viajante, a qualquer pessoa que quer ter contato com as mais diferentes situações no âmbito internacional. Cliquem no link do descritivo, tenho certeza que vocês vão gostar demais do Cambly. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre a Rússia, pelo fato de que ao longo desse final de semana, na verdade foi de sexta a domingo, né, dos dias 12 a 14, a Rússia realizou eleições regionais. Não foram em todas as regiões, então as eleições na Rússia elas são escalonadas, né? Então a cada data regional, algumas regiões realizam eleições, mas de qualquer maneira essa foi a 5ª rodada de eleições regionais desde o início da guerra, desde 2022. Foram colocados mais de 45 mil postos para serem votados, né, para serem eleitos, incluindo 19 governadores. E a Rússia é tão grande, Daniel, que a gente está falando sobre 89 governadores e presidentes. Aí tem aquelas repúblicas dentro da Rússia, né? Mas 89 governadores e presidentes, 19 deles, portanto, foram votados, né, para serem eleitos, reeleitos, enfim, nesse último final de semana, 11 legislaturas regionais e 25 conselhos municipais. E aí, a importância maior dessa eleição, Daniel,
é uma tentativa de antecipar como é que está o humor do público com relação às eleições legislativas nacionais que vão acontecer no ano que vem. Agora, Daniel, aquela coisa, né? Vamos olhar para a eleição da Rússia. Não houve nenhum monitoramento independente dessa eleição. Até pouco tempo atrás, havia uma única organização independente chamada Golos. Golos, aliás, é voz, né, em russo, que era uma organização independente que monitorava as eleições e fornecia relatórios sobre todas as violações. É uma organização, né, que foi fundada no ano 2000, estou falando aqui da Golos, e que deixou de funcionar em julho de 2025, quando é apenas um acaso, tá, Daniel? Não tem é apenas uma coincidência, mas por acaso um dos seus diretores, o Gregory Melkoniats, foi preso. Ele foi preso. Eu sabia que você ia fazer essa cara de choque, né? Foi preso. Então, em maio, né, uma corte, né, um tribunal, né, já tinha considerado que a Golos era culpada por cooperar com um grupo europeu de monitoramento das eleições, então um grupo considerado indesejado na Rússia, e, portanto, a Golos continuou funcionando e, portanto, um dos seus diretores foi preso e, portanto, a sua atuação deixou de funcionar. Também é uma coincidência, Daniel, que em praticamente todas as eleições que o Partido Rússia Unida, que por coincidência também acaba sendo, veja bem, né, o partido lá do Vladimir Putin, ele tenha ganhado as eleições em praticamente tudo que ele disputou. Principalmente, Daniel, com votações altíssimas em regiões que fazem fronteira ou são próximas à Ucrânia. Então, em Kursk, por exemplo, né, que a Ucrânia até outro dia tinha lá suas tropas, o governista Alexander Kirstein conseguiu 86,9% dos votos. Parece que ela é bastante querido lá, Daniel, 86,9% dos votos. Em Briansk, que fica ali perto também, o governador também foi reeleito com 78,8% dos votos. No Tataristão, o Tataristão é conhecido por causa de Kazan, né? A cidade mais importante lá é Kazan. O governador também do partido Rússia Unida teve 88,1% dos votos. Então, na prática, Daniel, a gente tem um partido do Putin que foi muito bem votado e conseguiu se reeleger em praticamente todas as regiões que disputou, que votou e tal. Acabou perdendo, Daniel, algumas poucas eleições em legislaturas regionais, né? Então, em conselhos municipais. Conselho municipal, Daniel, é eleição de vereador, né? Então, uma outra região ali que teve conselho municipal e tal, acabou não levando. Agora, das 11 legislaturas regionais, em apenas duas, o Partido Rússia Unida venceu por menos de 50%. Nas outras 9, venceu em todas por mais 50% dos votos. Então, isso aqui é importante, Daniel, porque, é claro, a gente sempre diz isso, o Putin é muito popular na Rússia, não há dúvida disso. Tudo aponta para isso, né? O Putin segue sendo bastante popular. Essa guerra, ele conseguiu fazer com que a opinião pública ficasse ao lado dele, mas é importante notar também que o partido tem a Rússia na mão, inclusive sem qualquer tipo de monitoramento independente nas eleições regionais da Rússia, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, o Departamento Nacional de Estatísticas da China divulgou uma bateria de dados sobre a economia daquele país, e esses dados sinalizam um desaquecimento da economia chinesa. É importante registrar que a economia chinesa, ao longo dos últimos anos, tem sido muito impulsionada pela produção industrial e também pelas exportações. E tanto a produção industrial quanto as exportações têm crescido, mas têm crescido menos. Por exemplo, em relação ao ano passado, quer dizer, a gente pega dados anualizados, a produção industrial da China cresceu 5,2% em agosto. No mês anterior, em julho, sempre dados anualizados, sempre dados dos 12 últimos meses, o crescimento tinha sido de 5,7%. Então, caiu de 5,7% para 5,2%. Só para a gente ter uma ideia, em março desse ano, sempre dados anualizados, considerando os 12 meses anteriores, o crescimento industrial da China era de 7,7%. Então, 7,7% em março, 5,7% em julho, 5,2% em agosto. Um sinal claro de desaceleração no que tange ao crescimento da produção industrial chinesa. No caso do varejo, nós tivemos aí um crescimento de 3,4% em agosto nas vendas no varejo. Só para a gente observar, em maio esse crescimento era de 6,4% e em julho
3,7%. Então, de novo, maio 6,4%, julho 3,7%, agosto 3,4%. Quer dizer, um sinal claro de tendência de desaceleração. E no que diz respeito às exportações, as exportações chinesas cresceram 4,4% em agosto, sempre considerando uma série de 12 meses, os 12 meses anteriores. Então, são várias frentes que vão sinalizando que a economia chinesa passa por um processo de desaceleração. Talvez a China tenha aí alguma dificuldade para cumprir a meta de crescimento desse ano de 5%. Sim, há um impacto da guerra comercial imposta pelos Estados Unidos. A queda das exportações chinesas em direção aos Estados Unidos tem trazido consequências para a economia do país. Tem havido algum grau de substituição, trocando ali os Estados Unidos por mercados alternativos, por mercados na Ásia, por mercados na Europa, mas, de qualquer maneira, a economia chinesa tem aí esses sinais de um crescimento um pouco mais lento. Ninguém está falando de China em recessão ou crescendo pouco, mas é uma China que cresce menos do que estava crescendo há alguns meses e o principal vetor, tudo sugere, é a guerra comercial com os Estados Unidos. Mas a China mantém a cabeça fria, tem mantido a cabeça fria nas negociações com os americanos e tem até sido bastante dura nessas negociações, como a gente tem observado em diferentes pautas aqui no Petit Jornal. Daniel Souza, na semana passada, mais especificamente no dia 9 de setembro, Israel lançou aquele ataque contra as lideranças do Hamas que estavam em Doha, no Catar. O que foi, obviamente, uma mudança muito importante da maneira pela qual a política na região vem acontecendo, né? Não que o Oriente Médio nos surpreenda tanto assim, né? A gente sempre sabe que qualquer coisa pode acontecer, mas de fato, né, um ataque israelense contra o Catar, né, um outro aliado dos Estados Unidos também, era algo que não estava muito na nossa agenda, né? Que a gente esperasse que poderia acontecer. E rapidamente, portanto, Daniel, o Catar convocou a Cúpula Árabe Islâmica, que aconteceu no dia de hoje, exatamente no Catar. Os participantes, Daniel, foram basicamente países árabes e muçulmanos. Então, a gente está falando aqui sobre uma reunião, Daniel, que aconteceu em Doha, então um país árabe, sunita, com a presença ali, portanto, da Arábia Saudita, de países sunitas ali do Golfo e tudo, mas envolveu também países como Irã, Turquia, Egito, representantes da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica. Ou seja, Daniel, você conseguir colocar numa mesma reunião essa quantidade de países árabes do Golfo e mais o Irã, significa que você conseguiu, de fato, uma grande mobilização e tudo girou em torno, principalmente, do emir do Catar, né, que é o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. A família Al Thani, aliás, é dona do Catar, aqui é bastante literal, né, a família que é dona do Catar, e que chamou o ataque israelense de covarde e traiçoeiro, ressaltando que o ataque aconteceu enquanto o Hamas estudava uma proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos e pediu que houvesse passos práticos e decisivos em resposta a esse ataque. Muita discussão aconteceu, Daniel, você tinha inclusive um rascunho inicial, né, que chegou a vazar para a imprensa, que mencionava que os ataques israelenses e outros atos hostis ameaçavam a coexistência e minavam esforços de normalização de relações entre países árabes e Israel. Esse trecho ele acabou não aparecendo na versão final, né? Então na versão aprovada, no texto aprovado, essa parte não apareceu, mas várias declarações, Daniel, de países mostraram que a relação ela hoje é muito mais tensa do que havia alguns anos atrás, inclusive por parte do Egito. A gente sabe que o Egito, Daniel, tem um acordo de paz com Israel desde 1979. Então o Egito ele quer tranquilidade com Israel e tudo. E você teve o presidente, né, o Abdel Fattah al-Sisi, dizendo que as ações de Israel colocam obstáculos a novos acordos e chegam a abortar acordos existentes. Daniel, nas entrelinhas, não é nem nas entrelinhas, ele está dizendo isso aqui claramente, que as ações que Israel está tomando podem levar, inclusive, a acordos de paz já assinados e eventualmente serem rompidos. Aqui ele está falando sobre o Egito, ele está falando sobre a Jordânia, que também tem um acordo de paz com Israel desde 1994, e ele está falando sobre outros países, Daniel, aqueles países que, no primeiro mandato do Trump, normalizaram suas relações. Emirados Árabes Unidos, né, Bahrein, Marrocos, Sudão, países ali dos chamados Acordos de Abraão, né, que o Trump muito se orgulha, né? Perfeito. Então,
temos aí, Daniel, uma tensão que há algum tempo imaginava-se que ela pudesse ficar um pouquinho para trás. Ao mesmo tempo, Daniel, que essa cúpula aconteceu em Doha, nós tivemos a presença do Marco Rubio, secretário de Estado americano, em Israel, né? Então ele esteve lá com o Netanyahu, e o Netanyahu, nesse encontro Marco Rubio, declarou que não descarta novos ataques contra líderes do Hamas onde quer que eles estejam. Então esse é o trecho importante, né? Essa galera está se reunindo lá no Catar para reclamar que a gente atacou lá, mas a gente faria tudo de novo, não importa aonde. Foi perguntado pela imprensa também, na ocasião desse encontro com Marco Rubio, se ele descartaria anexar territórios da Cisjordânia. E o que ele disse é que não descarta. O que ele disse é ações unilaterais contra nós simplesmente convidam ações unilaterais de nossa parte e que ações futuras ficarão para o futuro. Ou seja, não vou falar de anexação agora, mas no futuro, eventualmente, isso pode acontecer. O Trump ele foi um pouco mais cauteloso com relação a esse ataque no Catar, né? O que ele disse é que o Catar é um grande aliado e que Israel tem que ser muito, muito cuidadoso. Mas o fato, Daniel, é que a reação americana ela foi muito mais uma lamentação do que exatamente uma censura, né? Foi muito mais um puxa vida, gostaria que não tivesse acontecido, do que exatamente um Israel. Isso não pode se repetir, isso não acontecerá mais uma vez. E temos um disse-me-disse com relação a se o Trump soube ou não com antecedência que o ataque aconteceria. No primeiro momento, o Trump disse que ficou sabendo pouco tempo antes do ataque e que pediu para avisar ao Catar. O Catar disse, nunca fui avisado, fui pego de surpresa, sofreu um ataque aqui e não sabia que ia acontecer. Hoje, o Trump disse que não ficou sabendo do ataque com antecedência. Ou seja, não saberemos, mas o fato é que esse ataque israelense ao Catar, Daniel, ele mexe bastante com o tabuleiro o tabuleiro político ali do Oriente Médio, Daniel. Agora, Tanguy, Israel está flertando claramente com a ideia de anexação da Cisjordânia e de anexação da faixa de Gaza. A gente está falando na prática de milhões de palestinos que seriam incorporados ao Estado de Israel. Israel vai oferecer a nacionalidade israelense para essas pessoas? Essa é uma pergunta relevante, caso efetivamente avance. Porque se oferecer, isso vai causar impactos, digamos assim, no equilíbrio político de Israel. E se não oferecer, Israel deixa de ser uma democracia, porque passa a ter ali dois tipos de cidadãos. O cidadão que tem a nacionalidade e o que não tem a nacionalidade. A gente tem grupos que lutam pelo seu Estado nacional ao redor do mundo, curdos, galegos, catalães, etc., mas eles têm nacionalidade dos países nos quais eles estão inseridos e, eventualmente, lutam pela sua independência. Esse é um aspecto que, caso Israel realmente avance, me parece que vai ser um elemento bastante importante a ser observado. E Israel nunca fala em anexar a Cisjordânia toda, né? Essa é a parte estratégica também. Eles falam em anexar grandes partes da Cisjordânia. Na verdade, é você pegar as pessoas dos locais que foram anexados e colocá-los nos poucos locais que não foram anexados, né? Me parece que a lógica é mais ou menos essa. E você criar, portanto, ali centros onde os palestinos podem ficar, porque em outros locais que foram anexados, eles acabam não podendo estar. Enfim, então esse é o caminho que a coisa está tomando. Vamos ver, e mais uma vez, um espaço para debater isso seria a Assembleia Geral. E a gente já sabe que na Assembleia Geral desse ano, esse debate ele vai ser profundamente prejudicado, uma vez que a Palestina não terá acesso à Assembleia Geral, Daniel. Tanguy, vamos à geleia da Shakira de hoje, terminando com uma nota um pouco mais leve, mais lúdica, o nosso episódio de hoje. Hoje, Daniel Souza, eu sei que você vai trazer um desafio para os nossos ouvintes, né? O que as pessoas têm que buscar do ponto de vista atlético, né? Onde que você pode fazer o seu exercício daqui para frente? Me conta, Daniel. Tanguy, o Livro dos Recordes publicou na sua conta oficial no X, ex-Twitter, mais um recorde. E aqui é importante registrar que se você tem um sonho, persiga o seu sonho. Se esforce, treine, lute e vá adiante. O Livro dos Recordes publicou que nós temos um novo recorde na praça. É o recorde de 100 metros de costas usando salto alto. E esse recorde foi conquistado pelo senhor Christian Roberto Lopes Rodrigues, espanhol. Peraí. 100 metros de costas com salto alto. Exatamente, É isso? exatamente.
E aí, mas ele estava disputando com mais alguém? Não, sozinho. Sozinho, ele conseguiu... Ia bater o recorde. Ele conseguiu percorrer os 100 metros de costas usando salto alto em 16 segundos e 65 centésimos em Toledo, na Espanha. Então fica aqui o registro dessa façanha conquistada pelo Cristian Roberto López Rodrigues, o espanhol que agora é o recordista mundial de 100 metros de costas usando salto alto. Cara, impressionante, né? Acho que é uma modalidade olímpica que surge aí, cara. Pô, 16 segundos, fiquei impressionado. Foi rápido, né, cara? 16 segundos é rápido Será pra caramba. Será que a gente corre 16 segundos de frente de tênis? Não sei. Porra, sei não, hein, cara. Pô, não sei não, cara. Tem que ver. Daniel Souza, dessa maneira, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Lembrando sempre, amanhã, na quarta-feira, aliás, terça-feira, não teremos episódio, a gente volta na quarta-feira, vamos anunciar depois o horário desse episódio, mas deixo aqui um super agradecimento, principalmente, Daniel, aos nossos apoiadores, pessoal que nos acompanha aqui todos os dias, que gosta do nosso trabalho e que quer que o nosso trabalho ele tenha sobrevida, né? Que a gente possa manter o nosso trabalho, e a gente consegue isso por causa dos nossos apoiadores. Se você gosta do Petit Jornal, ajuda o Petit Jornal. A gente faz um trabalho aqui cotidiano, diário, né? Todos os dias, né? Ao longo da semana nós temos episódios, dá muito trabalho pesquisar, editar, gravar, né? Tudo isso toma bastante tempo da gente e a gente consegue fazer isso porque tem gente que acredita no nosso trabalho, que curte, que gosta, que inclui a gente na sua rotina. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal, estão todas na descrição desse episódio. Dá uma olhada lá, escolhe uma delas, pode ser Pix, pode ser por apoio, tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Dá uma olhada na descrição desse episódio e ajuda a gente, porque pra gente é muito, muito importante. E fica aqui o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, que tem na sua plataforma mais de uma centena de aulas, dezenas e dezenas de cursos sobre os mais diferentes temas que têm sido produzidos há alguns anos aqui pelo Petit Jornal, aulas sempre em dupla, aulas que têm uma visão bastante completa, produzidas com muito carinho e responsabilidade. Vai lá, petcursos.com.br, dá uma olhada na plataforma novinha em folha. Tenho certeza que você vai curtir demais os conteúdos que são abordados por lá, conteúdos em que lá nós temos aí espaço e a oportunidade para aprofundar muitos dos temas que aparecem aqui no Petit Jornal, petcursos.com.br. É isso, Daniel Souza, quarta-feira estamos de volta, um abraço, até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.